essa nossa aula de hoje vai ser sobre pontos que podem ser abordados na prova de amanhã, mas também nas provas de vestibular, porque agora é a nossa temporada mais forte, né? A gente tem aí pela frente o UFSC, o URGS, a CAF, o DESC. A gente vai ter todas as provas grandes das federais ainda por acontecer. Então, querendo ou não, são tópicos com mais uma pegada social do Enem, mas também que são boas pedidas para as outras provas, tá? Nosso principal ponto é o óbvio. A gente olhar essas propostas e pensar em abordagens rápidas sobre elas, seguras principalmente falando, e depois a gente se organizar de uma melhor forma sobre isso. Quanto à redação e literatura para a CAF, quase todos os livros da CAF já estão com vídeos lá no canal do YouTube. Só falta um. E eu vou fazer o vídeo desse último livro, que na verdade é o livro mais recente que foi inserido na CAF. E já tem lá um vídeo de redação, mas igual a gente vai fazer uma revisão rápida. Mas os de literatura todos já estão lá no YouTube. Vocês podem assistir dentro do prazo de vocês, óbvio, né? Até o dia 24. Nossas apostas para o Enem 2024, óbvio, a gente tem que pensar sempre no fator principal que existem as linhas de raciocínio que são mais aceitas para esse ano, que são as nossas apostas em educação, meio ambiente, saúde e cidadania. Visto que nós temos vários eixos, cortar alguns já é um bom caminho, ok? Querendo ou não, os últimos anos todos têm sido muito bem próximos à linha de raciocínio de cidadania. Não é tão comum que a prova continue sempre dentro do mesmo eixo, mas nós estamos dentro de uma linha em que permite-se essas discussões, porque nós estamos com várias pautas sendo discutidas com mais vigor agora do que elas eram antes, ok? Dentro disso, a gente tem arte, cultura e esporte, cidadania e inclusão, ciência, tecnologia e inovação, educação, economia, meio ambiente e sustentabilidade, política e justiça, saúde, segurança e urbanismo. O que é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? Existe 1 milhão de possibilidades e, inclusive, existem as mesmas possibilidades com abordagens diferentes. O que isso quer dizer? Quer dizer, de uma forma bem simples, que na prática, a gente consegue, sim, ter uma métrica daquilo que a gente acha que pode cair mais ou não. Mas, por exemplo, eu posso falar sobre os caminhos para promover a vacinação, o debate a respeito da vacinação, a importância da vacinação infantil. São os mesmos temas, mas com fluxos de abordagem diferentes. São os mesmos temas, mas, querendo ou não, eles têm um delimitador diferente. E isso afeta a vida de vocês em quê? Afeta a vida de vocês no fato de que existe uma grandíssima diferença entre eu falar sobre promover a vacinação ou o debate a respeito da vacinação. Se eu falar sobre o debate a respeito da vacinação, você pode ou não se posicionar contra ou a favor. Mas, se eu disser a promoção da vacinação, você só pode promover a vacina. Eu acabei de mandar ali no grupo, já de início, aquele arquivo que alguns de vocês já viram, outros não, quem é meu aluno já viu, mas são mais ou menos 150 possíveis abordagens de alguns tópicos. Óbvio, é muita abordagem, mas o importante é tu ter uma prévia de leitura sobre alguns deles, principalmente sobre os eixos, saber o que você faria dependendo do eixo que vai cair. Em arte, cultura e esporte, a nossa principal leva, pensa e anota assim, que a gente está falando sobre democratizar, valorizar e a diferença disso. Como assim? A importância de democratizar a arte, a cultura e o esporte, ou seja, como tornar isso acessível e democrático para todas as pessoas. A gente tem também essa questão, né, da diversificação dos modais de esporte, por exemplo, como no Brasil a gente acaba incentivando
os meninos a jogarem futebol, as meninas a jogarem vôlei, e no final das contas, meio que a gente não valoriza os outros modais de esporte, não investe em outros modais de esporte. A gente pode usar de exemplo, né? Aqui a gente tem a Luísa, a Milena, que estudam numa escola que tem como principal métrica o esporte, focado em basquete e vôlei. O Arthur, que está aqui, ele é atleta de basquete, mas isso é uma situação incomum. A gente não tem como prioridade sempre a prática esportiva do futebol, considerando que nós somos o país do futebol, né? E daí, sempre que vem aquela questão de Olimpíadas, é sempre um festival de reportagem triste sobre como um atleta olímpico vai lá e treina num campo vazio de uma casa, tá? Democratizar o acesso ao esporte, então, permitir que as pessoas tenham esse acesso ao esporte e aos diversos modais de esporte. A valorização de para-atletas no Brasil. É importante, a gente sabe que está todo mundo batendo muito como aposta esse ano a questão dos deficientes, então por que não pensar sobre a inclusão de deficientes no esporte? O papel da cultura na formação dos jovens do Brasil, como é importante ter conhecimento cultural para que você tenha uma melhor qualidade na sua vida, um comportamento, uma relação entre as coisas que acontecem ao seu redor. Como a cultura pode influenciar no futuro dos jovens. Democratização da arte no Brasil. Querendo ou não, eu não acho que vai ser um tema tão forte, apesar de ser um tema bom, porque a gente já teve a democratização do cinema e ele teve o grandíssimo problema de que muita gente não sabia o que era cinema. Então, talvez muitas linhas da população não tenham tanto acesso assim ao que é o conceito da arte que a gente conhece. A valorização da arte no Brasil e o esporte como seu papel na promoção de cidadania. Como a gente pode usar do esporte para mudar a vida de determinadas pessoas. Por fim, existe um tema que é uma aposta muito forte há algum tempo já, que é a preservação do patrimônio histórico-cultural no Brasil. A gente teve nos últimos anos vários casos problemáticos, como o Museu da Língua Portuguesa, o Museu Nacional, a Cinemateca, todos prédios públicos que conservavam a arte no Brasil e que, por sua vez, pegaram fogo, perdendo boa parte do seu acervo. A gente não pode esquecer que patrimônio pode ser material ou imaterial. Então, isso nos leva a sempre questionar que a tua argumentação não precisa ser especificamente sobre algo físico. Então, por exemplo, a preservação do patrimônio linguístico, a conservação da língua portuguesa, a preservação das línguas indígenas. A gente pode falar também sobre, por exemplo, as baianas do carnaval, a descida de Olinda, o festival de Parintins, tá? São todos eventos patrimoniais. Então, aqui a gente tem que pensar em arte, cultura e esporte, principalmente sobre acesso democrático, desigualdade social, valorização desses âmbitos, desses campos, além, é claro, da preservação do que isso gera. Ok? É importante a gente lembrar, tá, que até ser atleta nem sempre é uma coisa super valorizada. Normalmente, quando tu é esportista, tu tem que ser esportista e mais alguma coisa, porque vai que a carreira não dá certo. Ninguém diz para ti, nossa, tu tem que fazer direito e também, talvez, engenharia, porque vai que o dinheiro direito não dá certo. Não, porque se entende que o direito é uma profissão. Mas agora, quando tu é atleta, tu tem que ser atleta e mais alguma coisa, porque se não der certo como atleta, tu tem que fazer algum trabalho de verdade, tá? Cidadania e inclusão é o principal para a gente ter atenção, óbvio, por já ser mais frequente na prova do Enem, por ser uma aposta muito forte esse ano e por nós termos duas grandes linhas. A primeira linha é exatamente da faixa etária do público. Então, nós temos propostas ligadas às crianças, propostas ligadas aos adolescentes, propostas para homens, propostas para mulheres e propostas para idosos. Nós não estamos apostando com tanta força em propostas ligadas às mulheres, porque nos últimos 10 anos nós já tivemos duas propostas falando do público feminino. Isso inclui a do ano passado, ok? A gente vai ter um incentivo grande para a questão entre adolescentes e idosos. Adolescentes, por não ser um público que cai com baixíssima frequência, a gente tem coisas ligadas a adolescentes, a jovens,
e aos idosos, por serem a população com maior índice de crescimento no Brasil. Querendo ou não, se envelhece cada vez mais e cada vez com mais qualidade. Ter 60 anos hoje em dia não é como ter 60 anos há 30 anos atrás. É importante a gente lembrar que também nós temos uma qualidade de envelhecimento. Isso faz com que as pessoas também não aparentem mais ter aquela idade, que a gente sempre trata no fato de, basicamente, as pessoas não terem uma deterioração tão agravada com o passar dos anos. Hoje as pessoas chegam aos 60 anos muito, muito, muito bem, tá? Além disso, a gente tem uma linha de minorias, que podem ser os pontos a serem tematizados. A gente vai ter a população LGBT, a população negra, os deficientes, quilombolas, indígenas, presidiários, moradores de rua, dependentes químicos, além, é claro, da população estrangeira. Aqui, vocês podem transformar na seguinte coisa: direitos para inclusão de. Os direitos para a população LGBT, a inclusão da população negra, os direitos para a população deficiente, a inclusão da população quilombola e assim por diante. A gente pode pensar de 3 determinadas formas: a humanização dessa população, direitos para essa população, o combate ao preconceito para essas populações, tá? O que eu acho importante vocês lembrarem? Tu não tem que parar agora, entrar em desespero e sair lendo sobre cada um deles. No básico, preconceito acontece no geral pelos mesmos motivos: falta de conhecimento, falta de educação, ponto. As pessoas não são educadas da maneira adequada, ok? Além, é claro, de uma falta de punição. A pessoa vai lá, comete atos racistas e não é punida. A pessoa vai lá, agride uma pessoa LGBT e não é punida adequadamente. Então, basicamente, não importa se aparecer homofobia, xenofobia, gordofobia, racismo, todos eles podem ser respondidos da mesma forma. A população precisa ser educada adequadamente e aqueles que cometem crimes devem ser punidos de maneira significativa. A gente pode falar sobre inclusão e integralização. As pessoas não são incluídas por preconceito e, normalmente, por falta de adequação. Então, quando a gente fala, por exemplo, falta inclusão da população LGBT no sistema público. Nós não pensamos, por exemplo, no fato de que a população LGBT não pode doar sangue adequadamente. A inclusão da população negra no processo político, o Brasil tem mais de 51% da população sendo considerada negra ou parda e menos de 8% de representação no parlamento. Os deficientes, falta infraestrutura. E pelo amor de Nossa Senhora Aparecida, vamos fazer um combinado entre nós aqui, tá? Vocês têm um fetiche em construir rampa. Chega. Até parece que todo cadeirante tem como única meta alcançar o céu. E ele precisa de rampas para subir rumo ao infinito. Não, tá? Pelo amor de Deus, parem de construir rampa. Pensa em outras deficiências. Se vier como capacitismo, inclusão de deficientes no mercado de trabalho, pensa em cego, pensa em pessoas surdas. Eu sempre dou 2 exemplos muito interessantes. Eu tô com meu celular aqui para usar de exemplo, né? Olha, eu sou casada. Mas sabe aquelas maquininhas que tem essas telas assim, ó? Maquininha de cartão, de passar cartão. Se tu passa o teu cartão e pede a senha, como que uma pessoa cega encontra a questão tátil para digitar a senha dela aqui? Como é que eu digito? Ó, vamos fingir que eu quero mexer em alguma coisa aqui. Como que eu digito a senha se der errado? Como que eu sei onde é que estão os números? Daí eu digito a senha, eu peço para alguém, eu conto minha senha para as pessoas? Menu de restaurante. Todo menu de restaurante tem versão tátil? É QR Code. Como que a pessoa consegue ler o QR Code se ela está sozinha? Ela vai precisar sempre da ajuda de alguém? Nada é adaptado? A gente pode pensar também, já caiu, né, a questão da inclusão de pessoas surdas na educação, mas pensar em questão das pessoas surdas, a gente não tem o conhecimento adequado sobre Libras. Tudo isso falta a adaptabilidade. Quilombolas indígenas também não acho que caia, porque há 2 anos a gente teve a questão dos povos originários, tá? Humanização das pessoas que vivem em situação de privação de liberdade, né? Como tratar com melhor dignidade pessoas que vivem em presídios.
como tratar com dignidade, reincluir na sociedade moradores de rua e como reinserir e humanizar o tratamento para pessoas dependentes químicas. São algumas ideias gerais, tá? O Rafa colocou ali. Acha um problema não usar repertório em um parágrafo de desenvolvimento? Na verdade, funciona da seguinte forma. É obrigatório ter no texto um só, que seja produtivo, pertinente e legítimo. Mas o repertório está dentro do desenvolvimento para provar legitimidade para o teu argumento. O repertório ele é colocado ali para que tenha uma validez a tua linha de raciocínio. Não pareça que tudo é um grande tirei das vozes da minha cabeça. Tu provavelmente vai ser descontado com 40 pontos na competência 3, tá? Se não tiver um repertório. Caso não venha nada em mente, Nossa Senhora dos Dados. Você inventa um dado, ok? Aquela nossa técnica de sempre, do 0, 25, 50, 75, 100. Ou, não consigo, o tema é muito absurdo, é tipo, sobre a inclusão de idosos no esporte. E aí tu fica pensando, meu Deus, eu não sei nada sobre idoso praticando esporte. O que eu faço? Não sei inventar. Nos teus textos de apoio sempre vai ter um dado, tá? Aí o que tu vai fazer? Digamos que no teu texto de apoio vai dizer assim, ó, 48% dos idosos se sentem deprimidos pela falta de atividade física. Tu vai olhar para esse dado e vai pensar assim, ó. Ah, e a fonte é normalmente o IBGE, tá? Mas, tu vai dizer, cerca de metade dos idosos conseguiu superar a depressão graças às práticas esportivas, de acordo com o Ministério da Saúde. Tu vai pegar o dado que está no texto, inverter ele e trocar a fonte, tá? Se não vier nada na hora, tu inventa um dado. Se tiver um dado no texto e tu quiser te poupar de inventar, só não deixa tão na cara que tu inverteu, tipo, 48%, 52%. É muito específico, é muito exato, ok? Olhando aqui, algumas discussões que a gente tem são a concretização dos direitos trabalhistas no Brasil. É uma questão muito forte atualmente. A gente já teve a questão dos processos da Uber, do pessoal que é motoboy. A gente tem a questão de, nos últimos anos, nós tivemos a PEC das domésticas, de realmente estabelecer os direitos e as garantias dos trabalhadores no Brasil atual, tá? Muita gente, para não ficar desempregado, opta por essas alternativas autônomas através de redes de aplicativo, né, de startups, e, querendo ou não, isso prejudica os direitos do trabalhador. E a gente é um país referência pelos direitos ao trabalhador, nós somos o país da CLT. Então, é muito importante a gente discutir sobre isso. Inverte o dado e troca a fonte. Nunca usa a mesma fonte, tá? Insegurança alimentar no Brasil ou saúde nutricional. Sempre lembrando, fome, eu não tenho o que comer. Insegurança alimentar, eu não tenho certeza se eu terei o que comer todos os dias. Saúde nutricional, eu posso até comer, mas não quer dizer que eu como adequadamente. Então, são 3 abordagens importantes para discutir quando falamos de Brasil. Capacitismo e práticas capacitistas na sociedade brasileira, valorização social dos catadores de materiais reciclados. Aqui é uma dessas questões de valorização dos trabalhos primários da sociedade, né? Direitos à população idosa, humanização de moradores de rua. Esse tema aqui é um tema que eu gosto muito, que é as práticas de voluntariado e o seu papel na manutenção da igualdade. Por que eu gosto desses temas? Porque ele te obriga a não falar do governo. Tu não pode culpar o governo por não ter voluntário. Voluntariado é literalmente uma ação da população, tá? Não. Se você apresentar uma sigla, ela deve ser explicada.
O Rafa perguntou ali, eu posso abreviar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística por IBGE? Não. Toda sigla deve ser explicada. Óbvio, se tu for citar 2 vezes, não precisa explicar 2 vezes, tá? Eu dou um exemplo bom quando o tema for, por exemplo, políticas para a população LGBT no Brasil. Tem que explicar lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Ok? Todos tu vai ter que explicar. Se é sigla, eu preciso da explicação pelo menos uma vez. Ok? Novas formações familiares no Brasil. Isso aqui é importante. É um outro tema bem interessante, por quê? Porque, querendo ou não, cada vez mais no Brasil nós não temos famílias tradicionais. Normalmente pode até existir um casal heterossexual que viva com seus filhos, mas muitas vezes não necessariamente é o primeiro casamento. A gente tem algumas coisas como, por exemplo, pais que criam, um homem que cria sozinho o seu filho, uma mãe que cria sozinho o seu filho. A gente tem avós que criam as crianças. A gente tem algumas questões também relacionadas ao fato de que, por exemplo, casais que adotam crianças, né? Casais LGBT. No meu caso, por exemplo, eu sou casada legalmente. Mas, por exemplo, se a minha esposa sofresse um acidente de carro, eu não poderia nem mesmo entrar no hospital como acompanhante dela se a gente não fosse casada, porque não há um reconhecimento legal do nosso tipo de união. Tudo isso faz diferença para as formações familiares no Brasil. Processos, por exemplo, médicos, questões também de, por exemplo, precisa assinar lá na faculdade e eles não têm um representante legal adequado. Tudo isso faz diferença, tá? E o combate à pobreza e à linha da miséria no Brasil. O Enem tem 26 anos, gente, tá? E visto isso, em quase 30 anos, nunca caiu nada extremamente relacionado, de uma forma específica, à questão da nossa linha da pobreza, né? Tão específico quanto essa lógica da desigualdade social, e também sobre racismo no Brasil. São quase 30 anos de uma prova com um país como o Brasil sem cobrar racismo. O Arthur perguntou ali, na proposta de intervenção, se uma tese abrange uma coisa e outro contexto político. A proposta de intervenção deve contemplar apenas uma ou tem que achar algo que contemple as duas? Não precisa. O que tu tem que fazer? As duas devem ser resolvidas, mas os 5 elementos só são obrigatórios para uma. Então, o que normalmente a gente faz? Vê qual delas é mais fácil de resolver, é mais rápido de resolver. Então, vamos pensar aqui, contexto social, contexto político, governamental, né? Vamos fingir que a gente falou de racismo. E tu vai falar que falta ação estatal de punição e falta educação por parte da sociedade. Tu resolveria da seguinte forma: cabe ao governo desenvolver um sistema de punição judiciária adequado para combater o racismo. Isso será feito através de redes penitenciárias de recuperação social, ou seja, né, você não vai para um presídio tradicional, ela tem que ir, tipo, para um outro centro de penitenciário, cumprir penas menores, ter aula, prestar serviço comunitário, algo do gênero. Podendo ser realizado por serviços comunitários, com a finalidade de punir adequadamente os infratores. Parabéns, tem os 5 elementos. E o outro? E o outro, dane-se, tu pode fazer, tipo, 2 elementos. Então, tu vai lá e diz assim, ó, além disso, cabe às escolas uma melhor educação sobre racismo para que as próximas gerações não sejam preconceituosas. Tchau, acabou. Tu tem que resolver as duas, mas não precisa dar 5 elementos para as duas, ok? Então, uma vai ter que ser completamente contemplada e a outra tu pode resolver assim, bem de qualquer jeito, tá?
Ciência, tecnologia e inovação. Todo mundo está apostando em inteligência artificial a rodo. Eu vou só dizer o porquê que eu acho que não cairia. Não acho que seja uma coisa acessível para toda a população. Ok? Como assim? Nós temos que lembrar que a prova do Enem é feita para 5 milhões de candidatos. 4 milhões e meio que pagaram, né? 4 milhões e meio de candidatos de realidades sociais diferentes, de locais do país diferentes, com muitas distâncias disso. Eu não acho que hoje a inteligência artificial seja um assunto tão bem contemplado pela gente e tão bem distribuído pelo país a ponto de ser tema de uma redação feita para atender todos os públicos da sociedade, tá? Primeira coisa, a superexposição de crianças na internet, né? Os perigos das crianças passarem muito tempo na internet. A inclusão na era digital, querendo ou não, as coisas que a gente pode utilizar, que são ferramentas que nos foram dadas pelas tecnologias, que podem ajudar na inclusão de pessoas. Aliciamento online e segurança dos jovens. Querendo ou não, a gente não sabe quem está do outro lado de uma tela, né? Impacto dos influenciadores na formação dos jovens, assim como o impacto dos influenciadores no comportamento dos jovens. Querendo ou não, hoje muito da forma como as pessoas se comportam acaba sendo um reflexo de culturas e comportamentos de influenciadores digitais. A regulamentação da inteligência artificial e desinformação no Brasil. Eu também acho que a ética da inteligência artificial, se fosse abordar inteligência, né? Se a gente for falar de IA, provavelmente a gente tem que falar sobre devemos criar leis para o uso delas. E 2, como a gente consegue para fazer uma forma de usar da maneira mais ética possível essa inteligência artificial. A exposição excessiva ao ambiente digital, nesse caso, tiramos o público infantil, né? Quais são os riscos para a nossa saúde como jovens, adultos, idosos, em viver atrás dessa tecnologia? E a valorização da ciência no Brasil. Principalmente uma proposta que a galera aposta bastante, caiu na UX, que é a valorização das ciências humanas no Brasil. O Rafa perguntou ali, a ordem das propostas devem estar na mesma em que os parágrafos de argumentação foram apresentados? Não. Assim como a ordem dos desenvolvimentos não devem respeitar obrigatoriamente a ordem que você apresentou as teses. Então, tu pode apresentar primeiro o problema social e depois dizer, assim é preciso debater o fator social e o fator político. E fazer o D1 sobre política e o D2 sobre fator social. Não tem problema. Desde que seja definido o que está sendo discutido, não importa a ordem dos fatores, tá? Óbvio, importa a ordem dos fatores quando daqui a pouco, por exemplo, a tua proposta diz desafios e soluções. Tu não começa pelas soluções, tu começa pelo desafio, tá? Educação, uma das apostas mais fortes esse ano, né? Considerando a nossa margem governamental, é, com certeza, educação. O combate à evasão escolar. Evasão escolar é o porquê os jovens saem das escolas, não terminam o ensino adequadamente. Nós sabemos, obviamente, né? A resposta é desigualdade social e a necessidade de trabalhar. O pé de meia veio para tentar resolver esse propósito, mas tá aí uma pergunta importante. Desafios para promover a leitura e a alfabetização no Brasil. Temos que lembrar que o atual presidente da República foi o presidente responsável pelo início do programa do analfabetismo zero. Foi onde a gente começou essas campanhas educacionais lá no início dos anos 2000, que deram à luz depois ao Bolsa Escola e hoje ao pé de meia, as cotas universitárias. Os caminhos para promover o letramento digital. O que é letramento digital? Querendo ou não, vocês sabem mexer em celulares, vocês sabem mexer em computadores, mas vocês não sabem usufruir o que essas coisas têm de verdade. Quem tem pessoas mais velhas na família sabe muito bem que às vezes tu recebe uma mensagem muito estranha da tua mãe, ou se tem uma pessoa que ela clica nas coisas, assim, a minha avó, ela não sabe responder mensagem no Instagram, então ela basicamente te manda o teu próprio story achando que tá fazendo um comentário. Isso é letramento digital, a capacidade de usar plenamente o que as ferramentas te oferecem, ok? Violência escolar no Brasil é um ponto importante, não é tão agravante pra gente, normalmente a galera apela mais pro lado do bullying, tá? Mas a gente não pode esquecer, querendo ou não,
os alunos sofrem violência moral dentro das escolas, sofrem bullying, muitas vezes os professores sofrem violência dentro das escolas. A questão da violência dentro do ambiente escolar. Um tema que eu acho importante, um tópico que eu acho importante, grupo social que eu acho importante, são pessoas com deficiência intelectual ou pessoas neurotípicas. É um assunto que tem ganhado muita força nos últimos anos e o pessoal não está dando a devida atenção para essas discussões, mas eu acho que ia ser uma baita pegada, tá? Um tema sobre inclusão de pessoas neurotípicas, seja na educação, no mercado de trabalho, em tudo. Seria um baita tema. Homeschooling e educação à distância. Querendo ou não, nós vivemos na pandemia, né? As crises do EAD. A formação educacional de jovens e adultos no Brasil, que a gente chama de EJA, aquela galera que já passou da idade de terminar a escola e aí não pode voltar para o ensino regular, mas que quer terminar, quer ter uma formação educacional. Valorização dos docentes no Brasil, a valorização dos professores, né? E a promoção da alfabetização. Economia. Aqui eu dou atenção para 3 temas principais, tá? Educação financeira, turismo sustentável e a valorização da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela é importante, tem que ser valorizada, porque basicamente é a agricultura que nos alimenta. Boa parte do grande serviço agrário no Brasil é para exportação. Quase 80% da alimentação que chega à mesa dos brasileiros é fruto de pequenas fazendas da agricultura familiar. A desburocratização nacional em pauta. O Brasil é um país extremamente burocrático. Tudo que a gente for fazer precisa de um caminhão de papel, tá? Tem que preencher 1 milhão de papel, pagar 1 milhão de taxa. Tem muita coisa que precisa ser feita para que tu consiga trazer essa caneta para cá, ok? Para casar, eu levei 90 dias. E isso incluiu deixar um papel dentro de um cartório para as pessoas poderem contestar o meu casamento. Que pessoas, qualquer pessoa que quisesse, tá? Então, quer abrir uma empresa? Um monte de papel. Quer fechar a empresa? Mais um monte de papel. Quer declarar falência? Um monte de papel. Quer adotar? Um monte de papel. Quer casar? Um monte de papel. Quer morrer? Um monte de papel. Tudo é papel no Brasil, tá? A persistência da corrupção no Brasil, querendo ou não, um dos principais fatores no Brasil para a dificuldade da evolução popular é, no caso, né, a corrupção. Economia circular e obsolescência programada, desafios econômicos para o futuro. Economia circular é a gente não deixar as coisas saírem do ciclo econômico. É tipo, eu pego uma folha e ao invés de eu rasgar, amassar e jogar no lixo, eu transformo ela em papel reciclado. Eu, ao invés de botar minha calça fora, eu vendo ela para um brechó, eu troco ela. É as coisas continuarem girando dentro do fluxo econômico. E obsolescência programada é o caso famoso dos nossos celulares, né? Querendo ou não, não dá 1, 2 anos. Eu tenho um iPhone. O iPhone ele começa a cozinhar, né? Dá para fritar um ovo em cima. Teu computador vai ficando estranho, ele vai ficando lento. Isso é obsolescência programada. Eu projeto um produto para ele ter um tempo útil, para que tu tenha que comprar outro e a economia continue girando. Como a gente pode achar um meio termo em que a gente não esgote as necessidades do meio ambiente, mas também não faça a economia parar de lucrar? Se eu usar um argumento baseado em algum tópico científico, tipo a emissão de gases poluentes e a chuva ácida, eu tenho que validar de alguma forma anteriormente? Não. Por exemplo, vamos falar sobre tabagismo na juventude, os vícios na juventude. Tu não precisa me explicar com uma fonte que o uso de vape gera embolia pulmonar. Vamos falar sobre conservação do patrimônio histórico e tu quer falar sobre a questão da poluição, que o patrimônio histórico sofre pelo excesso de gases poluentes que geram chuva ácida. Não precisa de uma fonte. Ele é considerado um repertório, porque não é um repertório de biologia, tá? Ele meio que tem como fonte a biologia. Óbvio, a Terra é plana, aí não é um repertório, tá? Mas se forem coisas realmente comprovadas cientificamente, válido.
A importância da educação financeira, assim como a consciência econômica no Brasil, dois temas muito bons. O brasileiro morre de dívida porque ele não reconhece o quanto ele ganha na prática, e o custo de vida no Brasil é muito, muito alto. Nosso salário mínimo é R$ 1.400 hoje no Brasil, quando o custo de vida de um brasileiro médio é cerca de R$ 6.000 per capita, né? R$ 6.000 por pessoa dentro da casa para que seja um brasileiro médio. Turismo sustentável, a mesma lógica ali da economia circular, o quanto a gente pode continuar estimulando o turismo, pensando na visão econômica, de uma forma que a gente não esgote as nossas fontes naturais. E os impactos dos jogos de azar. Eu também diria a regulamentação dos jogos de azar no Brasil, tá? Nós estamos vivendo uma crise gigantesca econômica por causa das bets no Brasil, né? Outro tópico que tu tem que meter um baita asterisco aí é, com certeza, meio ambiente. Só um cuidado, tá? Ai, a Amazônia vai cair, não sei o que, não sei o que. A Amazônia em si já foi proposta lá nos anos 2000. As queimadas podem vir? Podem, mas eu não acho que venha tão específico assim, tá? É possível que venha crise climática, desastres climáticos, e dentro disso, a proposta com os textos de apoio te induza a falar sobre queimadas. Mas se ele falar sobre crise climática, tu não é obrigado a falar de queimada, só porque no texto de apoio vai estar queimada. Ele só está te dando um exemplo, ok? Crises climáticas, como os desafios ambientais urgentes no Brasil. Então, óbvio, né? A gente teve as chuvas no Rio Grande do Sul, há 2 anos a gente teve as chuvas aqui em Santa Catarina, a gente tem o excesso de calor na região sudeste, ali no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem as secas na região do Nordeste e na região Centro-Oeste, e a gente tem as queimadas ali na região do Pantanal e da Amazônia. Migração climática, a mobilidade humana pelos impactos ambientais, querendo ou não, as pessoas estão tendo que começar a repensar o seu modo de vida devido às crises climáticas. Existem pessoas que até hoje não voltaram para casa ainda lá no Rio Grande do Sul, até porque algumas delas as casas sumiram, ok? O impacto das mudanças climáticas nos direitos básicos sociais, o direito à moradia, o direito ao bem-estar, o direito a um meio ambiente estável e saudável, o combate à biopirataria e o direito dos animais. Biopirataria é tráfico de animal ou tráfico de planta. Cuidado, aqui não entra cannabis, tá? Cannabis é tráfico de droga. Mas a gente tá falando, tipo, Pietra resolve criar um esquema para traficar bonsai para Colômbia, tá? Ou tráfico da arara azul, do macaco prego. Isso é biopirataria. O papel da sociedade na luta contra as mudanças climáticas é um baita tema por um motivo especial. Tu não vai poder culpar o governo. Pois então. Aí tu vai ter que fazer o quê? Escrever qual é o teu papel como pessoa dentro da sociedade que pode fazer com que a crise climática diminua. Tá? Desafios e soluções para combater a poluição no Brasil. Aqui eu queria dar uma ênfase. Nós temos diferentes tipos de poluição. Se não vier especificada, você pode utilizar da que você quiser, tá? E é poluição atmosférica, poluição marinha, poluição de resíduos, poluição sonora e poluição visual. Tudo isso é poluição. E se ele só te trouxer desafios e soluções ou combate à poluição, sem especificar qual delas, tu vai ganhar ali o teu insight na abordagem por utilizar uma poluição diferente das dos seus concorrentes, ok? Tu já vai ter dado uma lidinha sobre isso antes e vai saber que tu pode falar sobre poluição marinha, usar lá um Procurando Nemo, falar sobre as ilhas de lixo, pode falar sobre poluição visual, como as cidades, o extremo de iluminação, o excesso de propagandas geram um desgaste mental nas pessoas.
Um tema que apresente desafios e soluções. Você deve abordar de que forma as teses? Tu pode pegar duas teses que sejam desafios e na hora de fazer o fechamento do parágrafo, responder com as soluções. Então, colocar, por exemplo, assim, ó, desafios e soluções para a poluição no Brasil. Aí tu vai falar de poluição marinha. Primeiramente, entende-se que a poluição deve ser discutida sobre a saúde e cuidado dos mares, rios e oceanos. A respeito disso, é possível observar que o descarte inadequado de resíduos, assim como a exploração excessiva de petróleo, acaba gerando uma poluição marinha, afetando a fauna e a flora deste ambiente. A exemplo disso, é possível ver os casos citados na obra Procurando Nemo. Aí tu vai na tua linha de fechamento, ao invés de só dizer assim, ó, cabe dessa forma ao governo uma fiscalização das atividades oceânicas para que seja possível solucionar esse impasse e assim promover um ecossistema seguro. Tu vai colocar a palavra solucionar nessa frase final. Ou tu pode fazer um D1 com um problema, um D2 com uma solução. Só que normalmente isso acaba gerando um texto circular. Por que que gera um texto circular? Porque a tua intervenção já é o processo de solucionar o problema, tá? Eu acho melhor fazer duas teses que sejam problemas e no final do parágrafo tu já dar um encaminhamento com a referência à solução. Política e justiça. Eu acho que aqui ia ser um tema baita, tá? Ia ser um baita de um tema se viesse nessa linha aqui. Mas não sei se vai cair por ser muito difícil, por ser um grau de entendimento um pouco maior. As diferenças entre a lei e o conceito de justiça da população, ou seja, né, a gente tem aquela coisa que a gente chama de julgamento popular. A gente pode pensar em casos como, por exemplo, eu vou presa e sou absolvida na justiça, mas a população continua me tratando como culpada. As pessoas vão lá e me cancelam no Instagram, me cancelam no Twitter. A gente pode ver muito fácil o caso do Monark, do influenciador Monark. Ele, querendo ou não, o caso dos irmãos Menendez. A gente também pode falar sobre a questão do caso, aquele que virou filme da Netflix, da Neve, da Sociedade da Neve. Muitas pessoas consideram que aqueles caras são culpados. Então vai muito do não, às vezes a justiça absolve e nós como população culpamos essa pessoa para sempre. A grávida de Taubaté, ela foi julgada por falsidade ideológica e passou. Entendeu-se que não houve uma sensação culposa na ação dela. Mas muitas vezes nós como sociedade acabamos fadando a vida de alguém. A importância da representatividade política, aquilo que eu já tinha falado antes, lá quando a gente estava falando do papel da população negra, né? A gente não pode esquecer, querendo ou não, que é muito importante o fato de que o Brasil, apesar de ser um país muito plural, não tem essa representação no plenário. Assédio moral no ambiente de trabalho, riscos e impactos de um espaço profissional insalubre. Tem se discutido muito sobre saúde no espaço de trabalho, tá? A questão de burnout, a questão de assédio moral, a questão de crise de pânico. Como a saúde do trabalhador acaba sendo um fator para que a gente consiga ter um fluxo correto dentro de um ambiente de trabalho. Essa semana, ou semana passada, vazou algumas informações de um processo contra a Dia Studio, que é um estúdio muito grande de canais de YouTube, de influenciadores digitais, com uma galera entrando com um processo coletivo, falando aquela coisa, né? Pô, por fora, a empresa paga super de cool, mas trabalhar lá dentro acaba destruindo a saúde mental de todos os profissionais. A importância da juventude nas manifestações sociais e no futuro político da nação. A gente falou já sobre isso essa semana, mas eu acho que é um baita tema também.
Como, por exemplo, nós temos o fato de que vocês são a geração que menos tem uma participação efetiva nas decisões políticas. Não é uma geração com caráter de ir para a rua protestar, é uma geração que está fazendo o título de eleitor mais tarde, que não está participando das eleições, está justificando ou não fazendo o título. O que nos leva às duas propostas de baixo, né? A participação eleitoral ou o combate à abstenção eleitoral. Importante. Participação eleitoral é vocês se levantarem e irem até as urnas. A abstenção eleitoral é eu querer convencer as pessoas que foram às urnas a escolher alguém. É uma visão diferente. A Luana perguntou se ela tem que traduzir a palavra burnout. Não, porque burnout é o nome da doença. Seria tipo tu ter que traduzir doença de Lyme ou Crohn, tá? Burnout, tu poderia dizer, tipo assim, sofrendo com burnout, sim, vírgula, síndrome de esgotamento, vírgula. Beleza. Mas não tem problema, tu pode escrever burnout sem nenhum ponto de tradução. Como, por exemplo, tu teria que fazer se tu colocasse o nome de uma música em inglês, né? É a música Smile, que apresenta em tradução livre, blá, 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 tá? Mas tu pode só apresentar a síndrome de burnout sem nenhum problema. Saúde. Pode usar o próprio Enem. Inclusive, eu falei sobre isso esses dias. Só para quem não conseguiu ver ali, a Milena perguntou: o fato de uma menina ter usado o próprio Enem como um repertório. Pode. Se a gente pensar, por exemplo, em igualdade na educação, os impactos da desigualdade social no Brasil. Vamos pensar representação social. Querendo ou não, o Enem é um baita exemplo. Quem são os candidatos que vão para o Enem? E quem são os candidatos aprovados? Querem ver uma coisa? O INEP divulgou os dados falando que 70% dos candidatos que foram aprovados, que vão fazer o Enem, 70% dos candidatos que vão fazer o Enem são mulheres. 70% dos candidatos quase são mulheres que vão fazer o Enem. Mas a gente não vê essa representação no mercado de trabalho. A gente não vê essa representação dentro da graduação, dentro do ensino técnico. Vocês vão perceber que quando vocês entram na graduação, 90% dos professores de vocês são homens. A gente pode pensar também que quem faz o Enem não é quem passa no SISU. Mas mais da metade dos candidatos se identificou como negro ou pardo. Pois é, só que quem vai aprovar não é o negro e o pardo, tá? Então pode usar, eles não tiram pontos, é um bom exemplo. A única coisa que não pode fazer na prática é culpabilizar pessoas. O CPF. Como assim? É culpa do presidente X. Não, não pode, tá? De resto, pode tranquilamente. Temas de saúde. Promoção da vacina. Querendo ou não, a gente não pode negar, desde a Covid, é um tópico muito debatido, a questão da importância da vacinação, das quedas de vacinação e como isso acabou afetando o índice de mortos, né? A valorização do SUS, o nosso famoso SUS, né? Saúde nutricional, os desafios para combate à obesidade, cuidado só para não serem gordofóbicos. Saúde e violência obstétrica, a saúde materna em debate no Brasil. Doenças laborais, né? Burnout e ansiedade no ambiente de trabalho. A digitalização no atendimento de saúde. Será que isso é positivo? Será que isso é negativo? De um lado é positivo, né? A gente consegue mais atendimento mais prático, atendimento mais rápido. Por outro, desumaniza. Existe uma colocação muito importante. Foi uma pesquisa, na verdade, trabalhada entre vários países, comprovando que existiam duas profissões, especificamente, que não fazia sentido para a população ser substituída por sistema digital. E era professor e médico.
porque o fator humano é muito importante. Vocês prestam atenção mais em aulas com professores que vocês gostam, com professores que vocês têm afinidade. É muito difícil prestar atenção na aula assim, ó. E a mesma coisa com médicos. É muito difícil um cara te atender, sendo que ele não pode te ver, não pode te tocar. Tirar o fator humano da medicina e do ensino, basicamente, apresenta mais pioras do que melhoras. Mas, né? A medicina alternativa, os benefícios e riscos de métodos não convencionais de tratamentos médicos. A gente sabe que o Brasil tem várias discussões a respeito disso, a respeito de questões como, por exemplo, o uso de placebos, o uso de homeopatia, terapias não convencionais, medicina alternativa, né, como o uso de óleo de canabidiol, coisas do gênero. Isso é muito importante ser discutido na nossa atual conjuntura, num país onde, querendo ou não, remédio é uma coisa extremamente cara, o tratamento médico é extremamente demorado. Proteção de saúde nacional, a promoção do saneamento básico igualitário no Brasil. Outro tema muito bom para a prova, tá? Porque, querendo ou não, o Brasil é um país gigantesco, com uma das melhores economias do mundo, e tem pessoas que não têm água encanada, tá? Ali embaixo eu deixei temas pequenininhos, porque, na verdade, eles são uma linha sobre outras coisas. Desafios para o incentivo à doação. E aí pode ser doação de órgão, doação de medula, doação de sangue, doação de plaqueta. O estímulo à doação no Brasil. E depois, a saúde, entre aspas. A saúde masculina no Brasil. Não podemos esquecer, homens são maiores em números de acidente, em mortes por violência, em mortes por assassinato, são os maiores cometedores de assassinato, maiores números de suicídio. O homem está sempre mais exposto à morte do que qualquer outro público. A saúde feminina no Brasil, querendo ou não, né? Nós somos o público do Outubro Rosa, né? Nós somos o público que mais sofre violência, que mais vive casos de depressão doméstica, dependência financeira. Então, a questão da saúde feminina, que entra também a pobreza menstrual no Brasil. E também podemos pensar sobre a saúde da juventude, uso de drogas, uso de álcool, uso de tabaco, a questão também do uso de anabolizantes, uso de energético, uma saúde nutricional inadequada que leva a doenças de saúde muito cedo, tá? A saúde de determinados públicos. Além disso, gente, eu vou dar um insight que eu acho importante, que é o debate a respeito das ISTs, tá? Se nós estamos na era da informação, vocês são a população com mais informação que já se teve até hoje, porque os casos de HIV, sífilis continuam aumentando. Nunca se teve tanta liberdade para conseguir trabalhar de formas alternativas à educação sexual, mesmo que isso não esteja previsto, né, no Plano Nacional de Ensino. Vocês nunca tiveram tanta informação de qualidade e ainda assim continua sendo o público com maior índice de contração de doenças sexualmente transmissíveis. Segurança e urbanismo, desafio para o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas. Ontem eu falei sobre esse tema, inclusive, em sala. Eu acho que é um tema muito bom e que passa longe da forma como as pessoas estão pensando. Ele é um tema bastante pertinente, porque muita gente desaparece no Brasil, tá? O Brasil tem uma média de quase 80 mil casos de desaparecimento de pessoas por ano, tá? É muita coisa, gente. É quase 100 mil pessoas que desaparecem por ano. Então, é um problema muito sério, e principalmente considerando que o Brasil é um país com uma fronteira gigantesca, sair do Brasil por terra, por mar ou por ponte aérea é muito fácil, considerando que nós temos muitas formas de sair daqui, tá? Claro, aqui a gente está pensando no fato de desaparecimento por questão de sequestro, tráfico, coisas do gênero, mas a gente não pode esquecer também das questões sobre saúde mental. Muitas pessoas que sofrem de demência, sofrem de Alzheimer, muitas vezes são deixadas em algum momento sem supervisão e acabam desaparecendo porque, como tem problemas de memória ou de compreensão cognitiva do que está acontecendo, elas acabam se perdendo.
Enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes no Brasil, assim como violência doméstica. E aqui, quando falamos de violência doméstica, é muito importante. Não estamos falando de violência contra a mulher, e sim uma violência que acontece em casa, tá? A promoção da segurança pública no Brasil. Nós somos um dos países mais violentos em relação à nossa qualidade de IDH, né? Querendo ou não, no nosso caso aqui, né? Boa parte do público presente vive aqui entre Itapema e Balneário Camboriú e não vivencia essa realidade tão forte. O Arthur, que vive lá em Canoas, Porto Alegre, sabe um pouco melhor como é. Porto Alegre é uma das cidades mais violentas do país. A questão da segurança pública é um problema muito significativo no Brasil, tá? A espetacularização da violência nos centros urbanos, o porquê que o ser humano transforma a violência em espetáculo, né? A gente vê crime acontecendo, a gente vê violência e tudo isso se transforma num show na volta das coisas. Uma pessoa comete suicídio, os caras vão lá, tiram foto, tem foto do corpo aberto, tem foto do corpo fechado, tem foto da autópsia, tem foto, tem vídeo, tem tudo. A gente basicamente espetaculariza a violência. Valorização dos modais de transporte no Brasil. Nós somos um país gigantesco, com um problema muito sério de mobilidade urbana e com um crescimento populacional cada vez mais alarmado. É muito importante, a gente destacou um fato aqui, né? Vamos pensar, mas em tal lugar dá certo, em tal lugar não dá. A galera nos últimos tempos tirou a Índia para Cristo, né? Gente, a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Em um país que tem metade do nosso espaço territorial. E eu tô falando metade sendo muito honesta. A Finlândia tem basicamente a mesma extensão. Primeiro, metade da Finlândia não dá para viver, porque é neve. Então não compara a Finlândia com a Índia. Segundo, o fluxo econômico é diferente. E terceiro, a Finlândia tem 4 milhões e meio de habitantes. A cidade de São Paulo tem mais do que o dobro de habitantes do que a Finlândia inteira. Que a Noruega inteira. E tu quer comparar com a Índia, que tem 1 bilhão de pessoas. Mobilidade urbana é um problema muito sério, porque isso acaba afetando a qualidade de vida e o fluxo populacional. Primeiro, a qualidade de vida. Por exemplo, eu moro do lado da BR. A gente passa o dia com as portas fechadas, porque senão a gente fica surdo aqui dentro. Na cidade de São Paulo, não dá para transitar com o carro todos os dias. Então, a gente não pode esquecer de pensar sobre isso. Gente, esses são tópicos principais, coisas que eu acho importantes vocês olharem. Não podemos esquecer, eu mandei lá no grupo do WhatsApp uma lista com outros temas que eu acho válido tu dar uma olhada por cima. E, gente, eu não quero que tu pare agora e vá escrever redação, vá fazer coisa. O que tu vai fazer é, na pior das hipóteses, olha a lista de temas. Tem um deles que tu não saberia dizer nada. Abre a barra de pesquisa e lê as 2 primeiras notícias. Joga na base do TikTok de pesquisa e vê os 2 primeiros vídeos. E deu. É isso que tu pode fazer por hoje. É isso que tu tem para entregar hoje, tá? Não esquece documento com foto. Primeiro, não pode ser documento plastificado. Não pode. O documento tem que ser atualizado, expedido nos últimos 10 anos, tá? Tem que levar o documento na mão. Mas eu tenho foto. Não vai entrar. Mas eu não sei cadê. Então agora tu vai gastar as próximas 12 horas procurando até tu achar, tá? Água. Eu aconselho uma coisa para quem não toma água com gás. Para quem toma água com gás, também, mas eu já ensino de outro jeito. Quem leva água normal para a prova do Enem, faz isso aqui, ó. Deixa essa michuruca aqui no fundo, tá? Congela a tua água hoje com 2 dedinhos de água, 3 no máximo, tá? Amanhã, tu coloca a tua água em cima. E aí, tu vai ter uma água gelada por mais tempo na prova. A única coisa que eu vou te dizer, não deixa a tua água em cima da mesa, em nenhum momento, porque ela vai soltar água por fora, ela vai suar, né, a garrafa, e isso pode danificar o teu cartão resposta. Então, chegou na prova, água ao teu lado direito sempre, ok? A menos que tu seja canhoto. Canhoto do teu lado esquerdo. Sempre do lado da mão que tu escreve. E evita tomar água em cima da mesa. Por quê? Porque ela vai pingar em cima do teu cartão resposta. Corre esse risco, tá?
Posso levar bala no pacote, tipo 7 bela no plástico? Pode. Ele não vai pedir para te tirar. O que eu acho que não vai conseguir fazer é levar um pacote cheio de pacotinhos dentro, entendeu? Tipo, levar um pacotão de 7 belas. Tu vai ter que tirar umas 10 e separar, ok? A mesma coisa bis. Normalmente eles não pedem para tirar do pacote se tiver lacrado. Mas acontece os caras pedirem para tirar aquela base de fora e ficar só a caixinha. E beleza. Canetas pretas produzidas em material transparente. E eu acho muito importante dar uma informação para vocês aqui. Tem que ser essas aqui, ó, tá? Ó, eu tenho que conseguir ver o tubo dentro. Essa é a regra. Quando eles falam em material transparente, eu tenho que ser capaz de enxergar o tubo de tinta, tá? Pode ser aquela com tubo laranja? Em teoria, pode. Mas eu não te aconselho a levar só essa. Porque dependendo do bom humor do teu fiscal, ele não vai deixar tu entrar com aquela, tá? Então, a biquezona clássica, se possível, pelo menos uma. Se tu tiver, dentro das tuas condições e faculdades mentais, leva uma com a ponta bem grossa. Essa aqui, ela é 1.0, tá? Essa é azul, tá? Mas vocês vão levar a preta. 1.0 para passar o gabarito. E uma que seja ponta mais fina. Ó, essa aqui é 0.7, mas tem 0.5, tá? Com essas pontas mais finas para passar a redação. Por dois motivos. A ponta fina na redação ajuda a deixar a letra mais visível, além de, claro, evitar que a tinta borre. O outro ponto importante é passar o gabarito daqui para cá, se tu for destro, daqui para cá, se tu for canhoto. Nunca deixa tua mão passar por cima das respostas, porque pode carimbar, ok? Confirma o local de prova hoje, olha o endereço e bota no Google o tanto de tempo que dá até o local de prova. E coloca mais 30 minutos. Porque amanhã, literalmente, só vai estar na rua quem vai fazer essa porcaria dessa prova. Então, vai ter mais gente indo para o mesmo lugar que tu vai ir. Então, mesmo que no Google dê 15 minutos, o Google não está contando com um trânsito intenso fora de hora. Ok? Quem pega ônibus, principalmente assim, o Arthur, que é lá de Porto Alegre, os horários dos ônibus mudam. Então, veja o horário do ônibus no domingo. Se for pedir Uber, pedir meia hora antes também vai te economizar um dinheiro, tá? Evitem calçados muito abertos, tipo sapatilha, chinelo. Quer, tipo assim, ó, e confortável, vai de croquezinho, né? Aqueles croquezão papatinho. Mas eu não aconselho sem meia. No nosso caso aqui, tá chovendo muito em Balneário, Itapema, Camboriú. Não sei como tá lá em Porto Alegre, como tá lá perto de Passo Fundo e tal, mas nós temos muito essa questão de tá quente e aí tu chega na sala e tem um ar-condicionado bombando e tu só consegue pensar que tu vai morrer de frio. Ou tá frio, aí tu chega na sala e não tem nem ventilador. Tu morre lá dentro. Então, vai com uma blusa de manga curta, confortável por baixo e leva um moletomzinho, leva um casaquinho. Vai ir com um croquezão, papate, põe uma meia igual, ou leva uma meia igual, daí quando estiver lá sentado, se tu pensar na vida, putz, se pá, já coloca, tá? Roupa confortável, não vai com coisa apertada, não tá indo pra festa, não tá indo pro baile, vai de abrigo, que nem, tipo assim, abrigo, camiseta da escola, camiseta do cursinho, e vai embora. Tu não tá lá pra ser bonito, tu tá lá pra te sentir bem, confortável, de boa, tá? A outra coisa, principalmente as meninas, se vocês têm aquelas pulseiras da Pandora, não vai com elas, porque elas ficam batendo na mesa, e pode ter candidato que vai reclamar que tu tá atrapalhando e tu te incomodar com o fiscal, ok? Se levar coisa com gás, lembra, tu sempre abre ela a 1 quilômetro da tua própria prova. Cuidem sempre do cartão resposta, gente. Não tem outra folha oficial de redação, não tem outro cartão resposta. É aquilo ali. E a minha última dica final, antes, é uma coisa. Eu não sei onde eu larguei minha identidade agora. Gente! Eu preciso desse documento para viver, meninas. Aqui, ó. Coisa principal, tá? Importantíssima. Usa a tua identidade para passar o cartão respostas. Ela abre, tá? E aí tu faz o seguinte,
Eu tenho só um cartão resposta da UFSC aqui, tá? Mas vai servir. Ó, tu pega... Eu vou parar de apresentar para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Porque daí a minha câmera fica maior. Mas, ó, pega a tua identidade e bate ela com a pergunta, com a tua grade, ó. Deixa assim, ó. E aí tu olha para a questão e vai ver responde. Dois, faz na manhã. Eu já expliquei isso para vocês essa semana, mas vamos conversar de novo. Quando o fiscal disser que falta 1 hora, tu para o que tu tá fazendo. Passa a tua folha de redação a limpo e passa o teu cartão respostas a limpo. Vai levar mais ou menos 20 minutos cada um. Tu ainda vai ter 20 minutos para, caso tenha sobrado questão que tu acha que dá para fazer, tu terminar. Não inventa moda de fazendo e passando, e fazendo e passando. Não. Primeiro porque vai dar tempo de tu mudar de ideia, de na hora de tu revisar, ter alguma coisa que tu olhou e cagou, porque tu não leu direito a alternativa. Usa a tua identidade e faz uma coisa por vez. Respira. Ei, é teu momento, é a tua prova. Ai, mas eu vejo os candidatos passando assim, ó. O problema é deles. Vão errar o cartão e a gente vai rir da cara deles depois. Abre tua ID. Pode fazer isso, não tem problema. Se tu não quis, tipo assim, eu acabei guardando a identidade. Abre um pacote de alguma coisa, põe em cima, pega a tua folha de cartão, da folha de redação, põe em cima, uma questão por vez. Principalmente cuidado para passar as de língua estrangeira. Porque vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5 e tem 1, 2, 3, 4, 5 de novo nas de espanhol. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Lá nas de linguagens, a linguagem começa em 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Levar energético é bom assim, como você reage com energético. Se tu é aqueles que ganha energia, não. Porque literalmente significa que a cafeína tá atuando na tua cabeça e tu tá parado. Tu não vai ter onde gastar essa energia. Então, tu tem mais tendência a ganhar uma taquicardia de brinde do que o energético. Se tu quer pelo ficar acordado ou para se sentir melhor, isotônico. Gatorade da vida, tá? Gatorade de limão ou de laranja são os melhores. Mas o Gatorade ele te mantém legal. Ou tu bate esse energético meio-dia, tá? Meio-dia, daí tu toma. E aí deu tempo dele metabolizar o suficiente para quando começar a prova 1h30, tu não tá assim, ó. Tu tá acordado, mas não tá taquicárdico, ok? Uma coisa que funcionou comigo ano passado é sentar na frente, perto da parede. Uma coisa boa do que o Arthur falou agora, evitem sentar perto da janela. Se der, cheguem, não deixa para entrar tão perto e entra perto, fica perto da janela, não fica perto da janela. Porque, se resolver abrir sol, tu fica assando. 2, se chover, tu pode te molhar. 3, tu tem a tendência de olhar para a rua. Te senta na parede e evita ficar embaixo do vento, embaixo do ar-condicionado, tá? E te posiciona ali do jeito que tu achar melhor. Eu sempre acho mais fácil vocês deixarem as coisas de vocês de uma maneira confortável. Então, tudo que tu não precisa em cima da mesa, vai pro chão. Garrafa d'água, chão, do lado que tu escreve da tua mão, útil. Porque daí tu tem mais firmeza. Evita que tu derrube, evita que tu caia, tu vai estar ansioso, tu vai estar nervoso. Então, garrafa no chão, lado direito para quem é destro, lado esquerdo para quem é canhoto. Deixa tuas canetas posicionadas à tua altura, mas evita elas te deixar na ponta da carteira. Porque tu vai te mexer e voa a caneta para tudo que é lado e tu só tem vontade de morrer. Mochila, fecha e põe nas costas da tua cadeira. E se eu tenho casaco, pendura ele na tua cadeira aqui, ó. E deixa em cima da mochila. Comida deixa em cima da mesa. Se for coisinha fácil de manipular, tipo bis, pode deixar. Mas aí se tu trouxe em pote e tal, deixa no chão, vai ocupar espaço. E vocês vão cansar, tu vai precisar te mexer, tu vai precisar mexer no caderno, daí tu vai no banheiro. E, gente, não tenham vergonha, tipo assim, ó, tô cansado. Baixa a cabeça, respira, fecha a prova. Volta. Pede para ir no banheiro, lava o rosto, respira, fecha, toma água, come um bis. Vou de novo. Não força o teu cérebro a fazer o que não tá dando. Lembra, vocês precisam se concentrar nas fáceis. Se possível, acertar as médias, tá? E as difíceis, se Deus deu essa chance, aí a gente faz. Se não, o TRI beneficia aqueles que fazem adequadamente o que precisa ser feito.
ok? Então, olha a prova. Prof, mas eu não tenho esse tempo. Tu tem. Eu te garanto que tem umas 3, 4 questões que tu não sabe fazer. É os 10 minutos que tu gastou folhando a prova. Vai lá. Olhou para uma questão. Olha só para a pergunta. O gênero textual. Não lembro nada de gênero. Mete um X. Dane-se. Gênero textual, não lembro. Características do parnasianismo. Lembro de nada. Mete um X. Olhou e disse assim, ó, de acordo com as características do autor, vai na referência bibliográfica, J. Maneco, não sei quem é, mas, vamos resolver a pergunta, no texto, se eu ler o texto dá para fazer, bolinha. Olhou para as questões, passa um tempo, realismo eu sei, vê, e marca, X, não tenho ideia do que se trata. Olhou lá em Humanas, a filosofia de Kant, nem lembro de Kant, X. Aristóteles, ó, que se pá vai. Tá, bolinha. Olha a questão sem fazer, V. E aí tu resolve as V primeiro, o bolinha depois, X, se Deus te abençoar. Começou a gastar muito tempo para ver se aquilo tá fazendo sentido, vai embora. Deixa ela para depois. Aí, se não tiver o tempo depois, tu fez o que tu deveria fazer. Vocês têm que sempre lembrar que aquilo que é difícil para vocês é difícil para todo mundo. Mas o que é fácil também é fácil para todo mundo. E tu não pode passar pela fácil sem ver ela. Ou sequer passar pela fácil. Ok? A métrica da prova vai de acordo com vocês. Eu sempre aconselho, olha a redação, puxa as flechas famosas de vocês, monta no básico, assim, né? Monta a tua estrutura, vai lá, joga teus conectivos, aquela tabela que a gente conversou, que tá lá a foto no grupo para vocês. Faz umas questões. Umas 10, 15. Volta, faz o rascunho. Termina. Vai lá, faz as de inglês. Dá uma revisada. É isso? Esquece a redação. Não fica maturando ela. Quanto mais tu olhar para ela, mais coisa tu vai achar para mexer. Tá? Vai fazer 2 questões. Quando o cara disser 1 hora, passa limpo o que tu tem. Isso é o que tu tinha para oferecer. Nos últimos 20 minutos, começa a olhar, ver se não ficou nenhum V ou bolinha para trás. Se ficou, resolve. Quando o cara fala, faltam 10 minutos, tu passa o que tiver e o resto tu chuta, vai tu e Deus. Ok? Não vai ser preciso, eu tenho certeza que vocês vão estar com o tempo em dia, vai estar tudo certo. Não se preocupem, questões com textos muito longos. Normalmente, a pergunta também é longa, porque ela vai incluir um resumo sobre o que foi dito. Ok? Questão de arte contemporânea. Olhou uma foto, tu não entendeu o que é na foto, pula. Depois tu vê. Pode ser que ela seja fácil, mas por hora, tu olhou e nem entendeu o que perguntaram. Espera, vamos ver. Quando tu estiver tranquilo, tu faz. E não te preocupa em parar, descansar, tomar uma água. Só lembra que a prova é tu e tu. Ai, fulano já tá passando a limpo. Parabéns, Anta. Vocês têm 6 horas de prova para fazer. Por um motivo. Porque tu pode usar 6. Ok? Não sabe? Pula. Principalmente semana que vem, tá? Nessa semana tudo vai parecer que tu entendeu. Na semana que vem vai parecer que tu não entendeu nada. Que é a prova de exatas. Mas, se tu sentiu que foi, faz. Sentiu que não vai, pula. Não te lembra direito, deixa para depois. Faz o que tu te sente seguro. Ok? No mais, gente, boa prova amanhã. Bebam água, usem protetor solar. Não usem drogas hoje, não resolva beber hoje. E não resolva estudar muita coisa hoje. Quer dar uma olhada por cima? Dá uma olhada por cima. Mas assim, 9 horas, encerra. Encerra o que tu tem para fazer. 9 horas encerra, senta lá na sala, abre um pacote de M&M's, come um doce, vê um negócio que tu gosta. Agora eu vou assistir Grey's Anatomy, vou aproveitar que nos últimos 6 meses eu só estudei, que não condenada. Relaxa, ri, conversa com as pessoas, vai jogar carta, vai jogar truco. Só não vai beber, não vai te drogar e não vai ficar acordado até as 5 da manhã. Professor, eu fico nervoso. Eu sei que tu vai ficar ansioso, eu sei que tu vai acordar de madrugada, eu sei que tu tá... Eu, hoje, peguei um pacote de bolo
botei Nutella em cima e comecei a comer, porque eu tô nervosa pela redação amanhã. Eu tô nervosa de eu não ter dado nada perto da redação e vocês irem mal. Então imagina vocês, sendo que eu até diploma já tenho, ok? É normal. Ninguém vai olhar para vocês e dizer, isso é coisa tua. Manda merda. Não é. É uma prova importante para ti. Mas lida com ela na boa. Lembra que ela é uma prova. Ela é uma folha de papel. E folhas de papel a gente pode fazer isso e jogar no lixo. E ano que vem ela vai estar lá de novo. Você vai estar. Se possível, na graduação, eu espero, tá? Mas vai tranquilo. Hoje, às 9 horas, encerra teu expediente. E amanhã, não inventa moda de revisar nada. Tudo isso é desgaste para tua cabeça. E tu tem que desgastar tua cabeça naquelas 6 horas. Ok? Nem TikTok a rodo. Aproveitem para, se possível, conviver com pessoas. Tá? Se possível, pessoas que não forem falar de vestibular o tempo todo. Beleza? Sejam felizes, bebam água. Até amanhã. Tchau, tchau.